meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje o Brasil é um caos, né? Cheio de carro na rua, cheio de coisas, cheio de gente vendendo, cheio de gente andando na rua. Mas você já parou pra pensar como que foi a evolução do Brasil de 1900 até hoje? Pois é, meu filho, vou te mostrar como é que o Brasil evoluiu, né? Como que saiu lá de 1900 com várias tecnologias precárias, várias coisas chegando, até hoje em dia que, eu não sei se é uma evolução muito grande também, né? Mas a gente vai falar disso. E você deve ter percebido, né, que agora o Nerd Show é 2 vezes na semana, então faz o seguinte, ó, não quer perder nenhum vídeo do Nerd Show? Clica no botão gigante vermelho aqui embaixo e badala esse sininho aí, meu filho, que todo vídeo que lançar você recebe uma notificação no seu e-mail, no seu celular, tá? Não perde que domingo tem Nerd Show 11 horas da manhã, né? E hoje a gente tem Nerd Show de 1900 até hoje, tá? E eu queria contar uma novidade pra vocês, que agora o Nerd Show tem o Clube Nerd Show, o Clube dos Canais. O que é o Clube, meu Deus? Mas o que é isso, né? É o seguinte, você pode continuar vendo normal Nerd Show do jeito que você sempre gostou, entendeu? Mas se você quiser uma experiência a mais, vai ter uma live por mês e vai ter também uma votação secreta pro só os membros ali escolherem um vídeo por mês do Nerd Show. Além de você poder participar do sistema de patentes do Nerd Show. E é um sistema bem mineiro que eu queria criar, entendeu? Então você vai de patente copo de leite até você chegar no pão de queijo, entendeu? Você pode ser bolo de fubá, você pode pôr canudinho de doce de leite, você pode ser pamonha, mas é no melhor sentido da palavra, né? E além de você poder usar os emojis exclusivos do Nerd Show, né? Que é o pão de queijo e o cestão bom, né? Ficou muito bom. Modéstia às salvas, ficou muito interessante. Então, se você tá interessado em fazer parte da Liga Nerd Show para a dominação do universo, né? Clica aqui que tá no primeiro link da descrição, o Clube de Canais do Nerd Show. Vocês vão gostar. É como se fosse um usuário premium do Nerd Show, entendeu? Você pode no seu chat lá, aparece os comentários, pode usar emoji personalizado, aparece o seu símbolo de membro, é muito legal, gente. Então, se ficou interessado nesse plus, clica aqui no primeiro link da descrição, o Clube de Canais do Nerd Show. Mais uma coisa aí que o YouTube lançou e ficou muito bom. Bom, mas então vamos começar, né, seus crocantes, porque o Brasil não pode parar, nem o Nerd Show. Vamos começar lá do início, vou te mostrar como é que o Brasil já foi capenguinha, né? Mais que hoje. Então, vambora. Olha só, você já ouviu aquela música que são mais de 200 milhões pra frente, Brasil, sai a seleção, né? Só que essa música veio dos anos 70, que o Brasil já tinha uma população de 200 milhões de pessoas. Mas em 1900, você pode até não saber, mas a população brasileira era de 17 milhões 318 mil 556 pessoas. É bastante diferença, né? E o estado mais populoso do Brasil nessa época era Minas Gerais, né? Em segundo lugar vinha São Paulo, depois vinha Bahia, Pernambuco e depois Rio Grande do Sul. Esses estados que eu tô te falando representavam 60% do total da população brasileira. É bastante concentração, né? Por que isso? Porque isso está do lado da região litorânea ali do Brasil, né? Com a colonização, o pessoal veio por ali e a grande população se concentrou. Mas em 1900 o mapa do Brasil também não era do jeito que você conhecia. Por quê? O Brasil ainda não tinha o Acre. É, meu filho, só em 1904 foi que o Brasil incorporou o Acre ao território brasileiro, porque antigamente ele pertencia à Bolívia. Mas aí você fala comigo, Renato, mas eu lembro dessa história porque tem uma história que o Acre foi comprado por um cavalo, né? O povo lá é muito inteligente, né? Essa é a história que conta, mas na verdade não é isso que aconteceu. Na verdade, o Acre fazia parte da Bolívia desde 1867. E o Brasil comprou o Acre, fez um negócio com algumas contrapartidas. A primeira são 2 milhões de libras, né? Que nessa época devia valer bastante dinheiro. E a outra era uma construção de uma ferrovia, né? Que ia beneficiar a Bolívia pro negócio da madeira ali. Essa história ficou muito famosa porque depois de fechar todo o contrato, esse tratado que eles chamaram, né? O presidente brasileiro deu um presente, né? Pro chefe da Bolívia, um cavalo. E ficou esse estigma de que o cavalo teria comprado as terras da Bolívia, mas não é a verdade. Outra coisa muito interessante nessa época foi a primeira revista em quadrinhos do Brasil, que você pode até não saber, mas chamava Tico Tico. Olha só as imagens que você tá vendo aí, ó. A gente pode fazer um paralelo dessa revista com a revista Recreio hoje em dia, porque era uma revista em quadrinhos, mas que também vinha cheia de atividades, né? Vinha atividade pra mãe, pro pai, vinha alguns utensílios domésticos, assim como promoção. Era uma revista pra família toda. E entre o pessoal que lia essa revista, tinha um pessoal bem do famoso, né? Tipo assim, o Érico Veríssimo, o Rui Barbosa, o Carlos Drummond de Andrade. Então foi uma revista que fez muito sucesso aqui no Brasil. E
você vê a cidade cheia de carro hoje em dia, mas em 1900 foi que teve essa revolução automobilística aqui no Brasil. Por quê? Porque até 1907, você pode não acreditar, mas não tinha gasolina no Brasil. Pelo menos não oficialmente, né? Porque em 1903, acredite se quiser, só tinham 6 carros no Brasil. 6. Só 6, em uma cidade só. Em 1904 já tinham 83 carros no Brasil. Mas aí você tá fazendo as contas e você tá pensando, peraí, mas em 1907 chegou a gasolina. Mas como é que esses carros andavam antes da gasolina chegar aqui no Brasil? Ninguém sabe ao certo como é que funcionava, mas dizem que os carros funcionavam a cachaça. Agora você já tem a desculpa perfeita pra ir pro bar. Não, é porque eu vou abastecer o carro ali, né? Você vai pro bar. Aí depois você esquece. Aí você arranja uma desculpa melhor, né? Pra gente chegar o bafo de cano e tal. Fala que quem bebeu foi o carro, não foi você, né? Em 1910 aconteceu uma coisa muito curiosa também, porque você já deve ter ouvido falar em um cometa que passa de, em média, 75 a 76 anos, que é o cometa Halley, né? Hoje em dia a gente sabe, é o cometa Halley, a gente vai ficar esperando ele, né? Se a gente estiver vivo até lá, né? Aí você tem que tomar o cogumelo do sol, né, gente? Pra você durar até ver o cometa Halley de novo. Então, pra você que não sabe, o cometa Halley tem esse nome por causa do Edmund Halley. Já era até um cometa conhecido que tinha outros nomes antigamente. Ele tinha sido observado pelo Pietro Zapianus, né, em 1531 e o Johannes Kepler, né, em 1607. Mas aí o Halley fez o seguinte, ó, ele falou assim, ó, eu tô fazendo os cálculos aqui matemáticos e eu tenho certeza que esse cometa que todo mundo fala, tá cada um dando nome aí, ó, ele vai passar em dia tal, hora tal, tá? Se eu passar, vocês vão batizar com o meu nome. E foi o que aconteceu, né? Na hora prevista, o cometa passou e a partir de então ele começou a se chamar cometa Halley. E o interessante saber é que você só consegue ver esse cometa quando ele tá mais perto do Sol na trajetória dele, né? Quando ele alcança o ponto mais próximo do Sol. E o primeiro registro da passagem desse cometa foi em 240 a.C. Mas só que dizem os cientistas que esse cometa vai sair da órbita, né? Ele vai passar mais ou menos umas 2 vezes e vai lá pra sei lá, constelação de Andrômeda, né? Porque ele adora Cavaleiro Zodíaco, é um cometa inteirado. E tem alguns estudiosos também que falam que esse cometa, na verdade, foi a estrela de Belém, entendeu? Que levou os 3 reis magos na história lá de Jesus. E eu não sei se isso, né, será que podia ser alguma coisa assim, mas ia ser tão específico ser o cometa Halley, né? Bom, mas o interessante que aconteceu em 1910 é o seguinte, ó. Quando esse cometa Halley ia passar de novo, tinha uma comoção mundial falando que a cauda desse cometa era tóxica, que ia envenenar o pessoal e começou a ter um caos mundial por causa do cometa Halley. Só que no Brasil isso foi pior, porque o brasileiro adora se aproveitar das situações, né? Então o pessoal lucrou muito aqui nessa época com venda de máscara de gás, garrafa de oxigênio, gente, é o verdadeiro estocar o vento. Tá vendo? Tem embasamento. E eles vendiam até comprimido que te deixava imune aos gases do cometa, né? Oh, meu Deus, mas o brasileiro, né? É por isso que tem agora água ungida, esses negócios tudo, né? O brasileiro é de matar. Agora em 1920, mais uma inovação em um meio de transporte. Por quê? Porque em 1907, o Jaú, né, que era um hidroavião, foi a primeira aeronave a atravessar o Atlântico Sul. É o seguinte, há um tempo atrás, 2 portugueses tentaram fazer essa travessia, né? Eles saíram lá de Portugal, pegaram 2 portugueses e falaram assim, ó, pegue o GPS aí que vamos atravessar o Atlântico Sul. Só que o objetivo deles era fazer a travessia de uma vez. Só que não deu muito certo, tanto é que eles meio que tiveram que fazer várias escalas, porque o avião tava meio daquele naipe assim, que você conhece bem. Só que o João Ribeiro de Barros, que era um brasileiro, ficou sabendo dessa história, falou assim, então não tem o Atlântico Sul, né? Então talvez eu faça essa travessia, mas eu vou descobrir como primeiro. E ele foi atrás das 2 primeiras pessoas que tentaram fazer essa travessia. Ouviram a história dele, né? Pegaram os cursos, pegou umas manhinhas ali, e depois ele resolveu, tá, eu vou conseguir fazer isso aí. Então ele arranjou um avião meio capenga, assim, que era o último modelo que tinham lançado, que era o Savoia Marquette, né? O que ele fez? Ele deu uma arrumada, né? Deu um Pimp My Ride no negócio ali, pôs um LCD, né? Pôs uns freios novos, fez tipo um Need for Speed Underground. Aí ele pegou o aviãozinho dele, foi pra Itália e começou a fazer a travessia do Atlântico Sul até chegar na costa brasileira. E meu amigo, ele fez a travessia inteira sem nenhuma escala. E além de bater esse recorde de conseguir atravessar, né, ele também bateu um recorde de velocidade que só muitos anos depois que foi batido. Porque eu não sei se você lembra do 14 bis, né, mas nessa época ele foi só 200 metros, voou e aterrissou. Esse cara para atravessar o Atlântico Sul, né, foi uma grande inovação e é do Brasil. Como eu te falei, esse avião foi chegando no litoral, né, e foi parando nas principais capitais litorâneas do Brasil. E hoje esse avião foi restaurado e tá em exposição no Museu da TAM. Se você quiser dar uma conferida lá, ele tá lá te esperando, tá? Falando assim, ó, vem tirar fotos comigo. Mas não tem como a gente falar do Brasil sem falar de café, né? E café o Brasil entende, meu filho. Você sabe que o Brasil produz muito café, sempre produziu.
Mas chegou um período em 1930 que você sabe que teve o esquema da Bolsa de 29, que quebrou o crash da Bolsa, que fez uma crise mundial. Antes desse período de crise, né, de 1930, o Brasil tava lá, fazendo café a rodo, né? Era café pra tudo quanto é lado, a gente tudo põe café, exportando pra todo mundo. Tanto é que a máxima diz, né, que todo café que é de melhor qualidade aqui no Brasil vai pra fora do Brasil. A gente só toma o café que é meio, né, mais ou menos. Só que quando chegar a crise de 1930, o que acontece? Ninguém tem dinheiro pra comprar, né? Além disso, o preço do café despencou muito. Então tornou meio que difícil, assim, o pessoal produzir café. Fala assim, não, acho que não vale tanta pena. Mas não tinha muito como, porque a planta tá lá. A planta não fala assim, pera aí, eu vou parar de produzir café aqui, tá? Não preocupa não. E na época o presidente era o Getúlio Vargas, né? Ele falou assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse cafezal todo, esse tanto de café? Gente, nós vamos ter que desovar esse negócio aí, ó. Tenta usar nas Maria Fumaça aí, vão pôr no combustível aí pra queimar, porque vamos fazer a Maria Fumaça de café. E chegou num tal ponto de preocupação que ele mandou um representante do governo lá pra fábrica da Nestlé. Falou assim, ó, gente, é o seguinte, ó. A gente tem muito café, a gente precisa de um jeito de armazenar esse café, que nem vocês fizeram com leite. Vocês fizeram, vocês pegaram leite, fizeram leite em pó. Então a gente precisa fazer desse café virar em pó. É isso, eu preciso disso aí. Então em 1937, depois de muita pesquisa, né, tava nascendo o Nescafé, que era o café solúvel, que você deve conhecer até hoje. E desde então o Nescafé começou a fazer muito sucesso, né? Fora do Brasil, porque no Brasil mesmo o pessoal não tinha interesse nisso não, o negócio é criado aqui. A gente que tem a motivação e o negócio aqui não pega. É Brasil, né, gente? Pegou muito lá fora por causa dos cartazes, das propagandas, né, que tinham várias atrizes famosas atreladas a esse produto. Aí o pessoal fazia, que atriz bonita, né? Talvez tomar um cafezinho com ela, né? E aí, gatinha? Mas no Brasil mesmo, né, o Nescafé só chegou lá em 1953. Deu um trabalhinho danado pra ele chegar. Na década de 40, a gente sempre lembra que tem a Segunda Guerra Mundial nesse meio período ali, que motivou várias mudanças no mundo, né? E a gente pode falar que o Brasil foi Brasil nessa época, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, os helicópteros já eram comumente usados no mundo, assim, como meio de transporte, entendeu? O pessoal fazia assim, eu quero ir pra tal lugar, sou milionário, quero andar de helicóptero. Mas no Brasil, o primeiro helicóptero só chegou em 1948. E não foi pra ninguém passear, não. No Brasil a coisa sempre é movida pelo agronegócio. Quem trouxe esse primeiro helicóptero foi uma empresa que chamava Socoprala, né? Que ficava em Orlândia, São Paulo. E ela comprou um helicóptero pequenininho que chama Bell 47D. A função desse helicóptero era jogar remédio nas plantas, né? Só que de cima. Então não era pra ninguém andar, passear nisso. Só que como não tinha helicóptero aqui até então, também não tinha ninguém pra pilotar esse helicóptero. Quem que nós vamos colocar? Aí eles chamaram um cara que chamava Renato Arens. Você sabe que pelo nome dessa pessoa ele já era um gênio, né? O Renato Arens. O que eles fizeram? Eles mandaram o Renato pra fábrica desse helicóptero pra fazer um treinamento pra saber como é que funcionava o tal do helicóptero. E foi assim que o Renato ficou conhecido como o primeiro piloto de helicóptero brasileiro. Só que a licença 001, né, de piloto de helicóptero no Brasil é do Carlos Alberto Alves. Aí você fala assim, pera aí, mas o cara foi o primeiro. Como é que a licença dele foi o negócio? Na verdade, o negócio era tão novo aqui que o Renato não foi registrado. E quem ensinou o Carlos Alberto a voar e ter a licença 001 foi o Renato. Ele foi o professor do cara que teve a primeira licença aqui no Brasil de helicóptero. E só em 1950, né, que o primeiro helicóptero construído no Brasil foi pros ares, né, e ficou caro pra danado. Porque eu imagino como é que é se andar de helicóptero. Eu morro de medo e deve ser bastante dinheiro, né, pra andar de helicóptero. Deve ser chamar o Uber assim e falar assim, eu quero andar de helicóptero. Na verdade já tem em São Paulo, né? Pois haja dinheiro. Agora em 1950 nasceu uma das paixões dos brasileiros, né? Quem no Brasil que não tem uma televisão? Então, a primeira emissora de TV no Brasil foi a TV Tupi, né? Que foi lançada em 1951 pelo Assis Chateaubriand, que era o presidente dos Diários Associados. Hoje os Diários Associados têm vários empreendimentos aqui no Brasil. Por exemplo, aqui em Minas Gerais tem o Estado de Minas. Tem também a TV Alterosa. Era um grande grupo na época que era como se fosse o líder daquela época. Essa TV Tupi era de São Paulo, né? Só que em 1952 ele abriu mais uma rede no Rio de Janeiro, que era a TV Tupi Rio. Mas em 1952 também foi lançado a TV Paulista, que você deve saber que quando ela fechou, quem que pegou concessão desse canal? Quem? Nosso querido amigo Silvio Santos. Só que pensou, sei lá, em 1950, inaugurando a televisão, né?
Só tinha rádio no Brasil, ninguém sabia mexer com televisão. Muita gente, inclusive, falava que o Assis Chateaubriand tava meio, né, variado das ideias. Porque, gente, não tem televisão aqui, ninguém tem televisão. E você, pera aí que eu vou resolver esse problema. Primeira coisa que ele fez, pegou um tanto de profissional de rádio que ele tinha, né, e falou assim, gente, agora nós vamos fazer televisão, ó, se virem, entendeu? Aprenda a mexer com esse negócio aí. E foi meio trocar a roda do carro com ele andando, entendeu? Mas o negócio começou a fluir. Outra jogada que ele tinha é que o pessoal não conhecia a tal da televisão, né? O que ele fez? Ele instalou 200 televisões pela cidade pro pessoal começar a assistir junto. Que inclusive é uma coisa que as pessoas mais antigas contam, né? Que normalmente só tinha uma televisão por bairro ou uma televisão na casa de alguém, algum conhecido. E quando chegava e era conhecido, o pessoal do bairro todo ia pra casa dessas pessoas pra assistir televisão. Se alguém fez isso, se você tem uma história dessa, né, que alguém da sua família conta aí embaixo nos comentários que é bem legal essa história. E o primeiro programa que passou na televisão brasileira foi um cantor mexicano que chamava Frei José Mojica. E tem uma coisa muito engraçada porque, teoricamente, nessa transmissão ia ter um hino da televisão, entendeu? Que era uma coisa assim, e dizem que é uma música muito feia, muito horrível, sabe? Um trem muito sem graça. E sabe quem que tava escalado pra cantar essa música? A Hebe. Ô Hebe, e você não foi na inauguração, mas você tava escalada pra ir nessa inauguração. Por que você não fala? Eu vou falar, eu Não, vou pedir que ela explique. Ela tinha um namorado, eu não lembro mais o nome dele. Sim. Luiz Ramos. E naquele dia havia um evento ao qual ela não podia faltar porque era muito importante para ele. Aí ela disse que estava rouca. Aí ela falou para mim, você segura a história? Eu segurei por uns 40 e tantos anos. Acreditando que ela tava rouca. Acreditando que ela estava rouca. E ela dando pro Luiz Ramos. Não! E quem acabou cantando o tal do hino da televisão, né, foi a Lolita Rodrigues. Mas agora, se você gosta de carro, aí que nós vamos falar de uns carros bons mesmo. Porque 1960 foi um ano muito bom para os lançamentos de carros aqui no Brasil, que vários clássicos nasceram, né? Por exemplo, em 1962 teve o Camanguia, né? Que todo mundo deve falar assim, saudoso, nossa, isso que era carro, né? Bebia demais, mas isso era bom demais. Em 1967 veio o Galaxy, né, que é aquele carro gigante, parece um navio. Em 1968 a gente teve o Corcel e também teve o Opalão, né, gente? O Opala, né, um clássico que tem um pessoal aí que é apaixonado com o Opala. E em 69 a gente teve mais clássicos, tipo o Caravan e o carro, um dos carros mais nostálgicos pra mim, que é a Variante. Variante, gente. Meu pai tinha uma variante azul que ele chamava de Trovão Azul. Gente, era sensacional. Eu ainda vou contar, meu pai acelerou o carro com o cabo de aço estourado com o dente. Meu pai é tipo um MacGyver brasileiro. Mas se vocês quiserem, um dia eu ainda conto essa história. Mas como o negócio estava muito avançado fora do Brasil, né? O negócio só chegou muito tarde aqui, a partir de 1956. Quando o pessoal falou assim, ó, as empresas ou indústrias automobilísticas falaram assim, ó, gente, ó, tem o Brasil lá... Eu queria investir nesse país. Será que a gente não faz como se fosse um comitê, uma associação aqui, pra gente juntar e formar as fábricas lá pra começar a construir no Brasil? Vamos fazer isso? Então vamos. Então várias empresas entraram nesse bolo, né? Tipo a Ford, a GM, a Mercedes-Benz, a Volkswagen. Começaram a montar esses tais carros no Brasil. Mas você quer saber qual que foi o carro que emplacou mesmo aqui no Brasil a partir de 1962? Foi o Fusca. Eu não sei se você sabe, mas Volkswagen em alemão quer dizer carro pro povo. Tipo, é como se fosse um carro popular. E a ideia da criação do Fusca foi exatamente para atender esse público. E acredite se quiser, foi uma ideia do Hitler. Então ele encomendou esse projeto, né, que fosse um carro mais popular pro povão mesmo. E o projeto foi desenvolvido pelo Ferdinand Porsche, que é o criador da Porsche. E o primeiro modelo de Fusca que saiu, né, chamava Volksauto. E dizem também que os nazistas tiveram que pagar uma multa por quebra de propriedade intelectual, né? Porque meio que eles deram uma olhada nos projetos assim e foi meio que considerado uma cópia e eles tiveram que pagar. E quando o Fusca começou a ser feito aqui no Brasil, gente, foi uma febre, né? Todo mundo queria um Fusca. As fábricas da época, inclusive, tentaram fazer modelos para competir com o Fusca, mas o pessoal não abria mão. Era como se fosse o modelo mais querido da época e muita gente tem esse carinho até hoje, né? Agora em 1970 foi quando o momento das diversões começou, né? Porque foi quando os videogames começaram a aparecer no mundo e chegar no Brasil. Pelos meados da década de 70, os videogames já começaram a aparecer nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil não tinha esse lançamento oficial. Mas o que acontecia? O pessoal que já tinha mais dinheiro ou que tinha um parente que morava fora já começou desde aí o processo de você ficava assim, tem lugar na sua mala pra você trazer um videogame pra mim? Só que em 1977, aqui no Brasil, chegou uma novidade com o slogan: uma nova maneira de ver televisão.
né? Apareceu um comercial do Polishop, né? As facas Ginzo. Que foi o tal do telejogo. Seu pai já te falou assim, na minha época era o telejogo, que era o videogame de verdade. Então, o telejogo foi uma parceria da Philco com a Ford, né? Se você pensar que uma parceria da Philco com a Ford trouxe um videogame pra cá, a Ford é o quê? É pra usar, pôr calota de carro no negócio, pra pôr roda no videogame? Às vezes pra jogar jogo de corrida fica mais fácil, né? E o telejogo era como se fosse uma versão brasileira do telegame, né? Que era o produto produzido pela Atari. Ainda não tinha o Atari, né, da massa, aquele que você gosta mesmo. Só que apesar de ser muito rudimentar o negócio, né, que você não ter controle ainda, não tinha esse conceito de controle, você jogava mesmo no videogame que tinha aqueles botõezinhos assim que você ficava rodando pra mexer, né? O conceito fez muito sucesso por aqui. E isso abriu o caminho pro Telejogo 2, né, que a Philco e a Ford lançaram depois com mais jogos. E claro que quando começa o sucesso, né, o pessoal começa a crescer o olho, né, e fazer as próprias versões. Por isso mesmo que uma empresa que chama Superkit lançou o TV Jogo, né, que tinha vários jogos diferentes. Um era um jogo de motocross, né, e tinha também um jogo de Fórmula 1, de corrida. Um detalhe interessante que você deve perceber no Telejogo 2, principalmente, né, é que tem vários detalhes em alumínio. Mas você sabia que o alumínio, eles colocavam isso, madeira e alumínio, porque era como se fosse a coisa mais requintada que podia ter na época. O alumínio era tão caro que, sabe aquele monumento de Washington, que é o obelisco? Que se você aqui de Belo Horizonte, você sabe que é o pirulito da Praça 7 gigante? Na ponta desse obelisco tem uma peça de alumínio. E por que tem isso? Porque o alumínio chegou a valer mais que o ouro, entendeu? Então é como se fosse uma peça de tipo assim, gente, tem dinheiro pra caramba, entendeu? A gente faz um negócio caro mesmo. Eu acho só que o pirulito da Praça 7 aqui realmente não tem um alumínio, né? Tem festividades e gente mijando lá, que acho que é um poste gigante. Agora, na década de 80, a gente teve uma evolução muito grande no ramo da saúde. Por quê? Em 1984, nascia o primeiro bebê de proveta no Brasil. Então, tinha uma maternidade em São José dos Pinhais, né, que é lá no Paraná, ficou sendo o centro das atenções medicinais do mundo, né, das notícias médicas, por quê? Iam fazer a primeira inseminação in vitro, só que o processo era meio arcaico, não é fácil igual é hoje, tipo assim, vou colocar o meu óvulo lá pra dentro de mim, e vai ser assim. Não que isso seja fácil de colocar, principalmente dentro de mim. Eu não sei se eu soube explicar muito bem. Não façam isso comigo. Mas a primeira mulher que tentou isso foi a Ilza, né? E o médico, que era o Nakamura, tem que ser asiático, né? Ele fez o seguinte, ó, ele abriu o abdômen dessa Ilza, tirou o óvulo lá, né, deixou ela internada, fez a inseminação in vitro e durante esse longo período que ela ficou internada, não foi na hora, foram dias, ele depois colocou dentro fechou, né, pôs um lacinho, fez uns pontinhos assim, pôs um bilhetinho com amor, Nakamura, e como diz o Chan, né, depois de 9 meses você viu o resultado e nascia a Ana Paula, que foi o primeiro bebê de proveta do Brasil, que de cara já virou uma super celebridade, né, só que a Ilza, mãe dela, falou assim, não, gente, deixa com calma, né, não precisa ficar, não vamos divulgar o nome dela pra ninguém saber, senão ela vai sofrer bullying na escola, o pessoal vai falar que ela nem de proveta, coitada dela. Mas o negócio foi um avanço tão grande que nesse mesmo ano, em 1984, 300 mil crianças nasceram por esse método, que foi uma grande evolução na fertilização das pessoas para ajudar as pessoas que não conseguem ter filhos a ter uma solução a mais, um recurso a mais. E parênteses, 1980, lembra do cometa Halley? Pois é, ele passou de novo nessa época, né? Eu só queria te falar que você já viu nesse vídeo 2 vezes o cometa Halley. Você é praticamente quase um velhinho já. Nos anos 90, normalmente, quando você queria ver um filme, né, que não tava no cinema, o que você fazia? Você pegava uma fita VHS. Tava começando ali o negócio o cassete tava evoluindo pro CD e também a fita VHS evoluiu pro DVD, que chegou aqui no Brasil em 1998. Só que o negócio era caro, viu, meu filho? Porque em 1998, sabe quanto custava um aparelho de DVD? $1.000, era bastante dinheiro. Só que em 1999 esse preço já tinha caído pela metade para $500. Aí você pensa, mas eu gostava tanto do VHS, pra que tinha que vir um DVD? A primeira coisa é na questão da qualidade, porque o vídeo é formado por linhas na tela, né? O DVD tinha o dobro de linhas na tela do VHS, então isso aumentava bastante a qualidade. Hoje você vê o Netflix e sabe que você quer mudar o idioma, você não gosta de determinado idioma, prefere dublado, você pode. Mas quando você tinha fita VHS, se alugou, meu filho, aquele idioma, era só aquilo lá, não tinha outra coisa não. E o DVD começou a fazer muito sucesso por conta disso,
porque você podia pôr até 8 legendas, até 8 tipos de idiomas. E muita gente atribui o sucesso do DVD aqui no Brasil por causa dos extras que ele conseguia colocar. Por exemplo, você via um filme, você conseguia ver o making of, ou então as cenas extras, né, o corte do diretor, e o pessoal gostava bastante disso. Hoje você tem o YouTube, né, mas nessa época era a primeira vez que você tinha curiosidade sobre o filme. Aí você deve pensar, mas quem foi um gênio que pegou um pedaço de plástico e colocou pra pôr um filme dentro disso? Na verdade, o DVD não tem um inventor só. Em 1995, várias empresas fizeram como se fosse um consórcio, assim, grandão, uma cooperativa, para pôr dinheiro e pesquisa para inventar essa nova mídia. Mas já que a gente tá falando de DVD e eu tenho vários, né, eu quero saber qual é o DVD que você mais tem lembranças boas da infância, né? Eu lembro de ver, na verdade eu lembro de ver o Aladdin no VHS, depois do DVD, deixa eu ver o que eu vi. Eu vários filmes da Disney, acho que o Rei Leão em DVD foi bem bom. Agora, sabe o que marcou mesmo os anos 2000 no Brasil? Foram alguns programas que começaram a aparecer na televisão e você deve lembrar bastante, né? Foi aí que começaram os tais reality shows. E o primeiro reality show que foi feito aqui no Brasil foi o No Limite, você lembra? Então, o programa estreou aqui no Brasil em 23 de julho de 2000. E qual que era a ideia, né? Era pôr um pessoal lá no meio do nada, né, na região árida do Brasil, e fazer essas pessoas sobreviverem aos mesmos moldes de um programa americano que chamava Survivor. E esse programa teve 4 temporadas, né? 3 no início dos anos 2000 e uma quarta em 2009. Por que esse programa sumiu? Porque o pessoal que criou esse Survivor olhou pro programa da Globo e falou assim, pera, ué, mas o que é isso aqui, né? Mas é igualzinho, vocês nem pagaram, fizeram adaptação, contrato, nada. Não, vamos fazer um processinho danado aí pra gente ganhar essa parada desse dinheiro. E foi por isso que o No Limite saiu do ar a primeira vez, né? Agora, depois em 2009 eles tentaram voltar com o programa já com contrato assinado, né? Toda aquela coisa burocrática, ok. Só que o programa não fez o mesmo sucesso que ele alcançou no início dos anos 2000, né? Porque eu não sei se você lembra, mas esse programa primeiro passava muito tarde, né? Passava domingo depois do Fantástico. Gente, a gente precisa trabalhar segunda-feira, né? Não tem jeito de ver, não tinha internet nessa época pra ver a hora que quisesse. Era meio difícil acompanhar o No Limite. Mas o que todo mundo lembra desse programa foi o tal do episódio de comer olho de cabra. Gente, mas o pessoal ficou maluco nessa época, né? Todo mundo só falava nisso, e só que várias pessoas do Nordeste falavam que isso na verdade era comum pra eles. Por quê? Por causa da seca, da fome, né? Então eles tinham que aproveitar todos os pedaços do animal, inclusive os olhos da cabra. Então todo mundo ficou chocado, menos o pessoal que já comia. Falei, isso aí é de boa. E o engraçado é que nessa época o pessoal também preocupava com spoilers, né? Do pessoal saber assim, quem que saiu, como é que, né? Quem que saiu primeiro. A Globo tinha uma grande preocupação com isso, tanto é que ela escondia o pessoal que saía, né? De um período até que o negócio fosse pro ar pra ele contar pra família, pros amigos, ele tinha sigilo total. E até pra saber quem ganhou o programa, né, pro vencedor, teve um esquema especial, que ele foi mandado até pra fora do Brasil pra não liberar quem é que ganhava, porque senão perde a graça, né, perde a audiência. Mas agora, chegando na década que a gente tá, tem um negócio que você pode até não perceber, mas ele mudou muito como é que a gente entende essa tecnologia toda que a gente tem hoje em dia. Porque em 2010 chegou oficialmente o primeiro iPhone no Brasil, que era o iPhone 4. Eu sei, gente, já tinha um iPhone 3GS e tudo mais, mas não tinha oficialmente no Brasil. E quando chegou esse iPhone, começou aquele tumulto nas lojas, né? O pessoal fazendo fila nas lojas da Apple, foi um maior rolo danado. E você pode até não saber, mas foi o iPhone que inaugurou a geração selfie. Por quê? Porque o iPhone 4 foi o primeiro telefone que veio com uma câmera frontal. E sabe qual que era o verdadeiro objetivo dessa câmera frontal? Na verdade, eles anunciavam como você poderia fazer videoconferências e não um negócio de foto, né? Eles nem pensavam nisso. E nessa época em São Paulo, 700 pessoas compraram no lançamento e pagaram R$2.100 lá em 2010. Então, você pensar, é bastante dinheiro, apesar de hoje custar quase 10 mil, né? O negócio só foi crescendo. Pois é, mas o Brasil veio evoluindo desde 1900. Será que evoluiu muito? Será que evoluiu pouco? Eu quero saber o que você espera para os próximos anos. O que a gente vai ter nas próximas décadas do Brasil, né? Qual que é a sua provisão? Dá uma de mãe de Ná aí, meu filho. O que vai acontecer na década de 2020, tá? Põe aí a sua previsão que eu quero saber, vou dar o joinha aí nas melhores. Bom, meu amigo, se você gostou desse vídeo, não esquece, me ajuda a dominar o universo. Deixa seu like aqui, entendeu? Compartilhe com seus amigos. Você me ajuda demais a fazer o Nerd Show crescer, né? Eu preciso da sua ajuda. Ainda mais com esses vídeos novos. Agora nós vamos ter vídeo 2 vezes na semana, hein?
conto com vocês. Põe o lembrete aí, ativa o sininho. E não esquece que tem o podcast do Nerd Show, tá? Toda quarta-feira de 15 em 15 dias. Vai lá em www.nerdshow.com.br e acessa lá, ó. Tem vários muito bons que a gente fez, né? A gente falou sobre será que existem os aliens? A gente falou de promoções antigas, então confere lá que tá muito bom. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!